paz do Senhor a todos os nossos amigos. E estamos nesta feita na nossa quinta aula da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre. E nesta feita nós estaremos aprendendo sobre a promessa da salvação. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nesta feita, estaremos abordando essa grande promessa de Deus para as nossas vidas, a promessa da salvação. Quando nós estudamos esse tema, nós temos várias palavras em torno da palavra salvação. Uma delas do grego, nós vamos até ver dentro da lição, a palavra soteria, que quer dizer libertação. Libertação quer dizer a reconciliação do homem com Deus. Outra palavra, lutron. Lutron, ela se traduz como resgate, ou seja, uma moeda de troca. Então, nós estaremos aprendendo sobre esses termos nesta aula. Nossa verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós, que somos da Assembleia de Deus, das igrejas tradicionais, nós temos a principal mensagem, que é a mensagem da salvação. A maior pregação é a salvação do pecador, que vem do termo eclésia, tirados de fora para dentro do reino de Deus, recebendo a promessa da vida eterna. Então vamos para a nossa introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e a sua perseverança. Então, nesta aula, estaremos aprendendo os aspectos da salvação na vida do ser humano. Então, vamos para o nosso primeiro tópico, que temos como a promessa da salvação. E temos como síntese: a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Uma maravilhosa salvação. Então nós entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, lembram-se, ele é o holocausto usado nos altares do Antigo Testamento. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Lembram-se da palavra bíblica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus vai para a cruz para derramar o seu sangue como uma oferta contra o pecado. Ele proporciona, então, redenção. O que quer dizer isso? Deus libertou a humanidade do pecado e da morte. Então, hoje, nós apenas precisamos crer no Evangelho, viver uma vida com Deus.
agora não são por obras, mas é por meio da fé na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Dessa forma, o amor de Deus é revelado na Escritura de uma maneira gloriosa, ao ponto que entregou o seu único filho para salvar aquele que crê. Então, hoje o papel da igreja é falar dessa grandiosa promessa, a promessa da salvação. E eu gostaria de falar dois aspectos principais. Primeiro, quem crê não será condenado. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra, quem por crer vive esta palavra, não é condenado, é salvo. Segundo, quem não crê já está condenado. Quem não crê já está perdido. Quem não crê já está sentenciado. Então é mais simples do que nós pensamos. Não há dúvidas, não há salvação após a morte. Nós já decidimos se somos salvos em vida. Após a morte, só colheremos aquilo que nós já plantamos. A grande lei universal da semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. O nosso segundo tópico, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano da condenação eterna. Lembram-se que dentro de nós existe uma herança adâmica, uma herança do velho homem. Esta herança nos faz pecar e nos levava à perdição. Como o homem vai pagar este alto preço se ele não tem condições de pagar o preço? Aí se revela o grande amor de Deus, o amor ágape, que dá o seu próprio filho, para que na cruz nos dê o propósito, a oportunidade de sermos salvos. Por isso que não é meritocracia, não é mérito, nós não somos salvos por mérito, mas nós somos salvos pela genuína graça de Deus. Então a palavra salvação, do grego soteria, nos traz à luz dizendo livramento do perigo que estava à nossa frente. Porque descer o abismo era algo natural de uma vida de pecado. Mas Jesus na cruz, dentro do grego soteria, nos deu a oportunidade de vida, de livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver de receber a Cristo Jesus como o meu suficiente Salvador para as nossas almas. Terceiro subtópico, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus com aquele que pagou o preço do pecado. Logo, Jesus é o nosso Salvador.
Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso preservador. Jesus é o nosso conservador. Se estamos salvos, se temos as bênçãos de Deus, se temos a presença do Espírito Santo, tudo foi dado de graça, por um alto preço na cruz, mas de graça para nós, porque nós não éramos merecedores, mas Cristo nos fez merecedor. Então o Evangelho de João nos revela que todo ser humano estava corrompido, estava perdido, estava em um processo de corrupção. Mas João apresenta no capítulo 3, versículo 16, 17, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso segundo tópico, nós aprendemos sobre a natureza da promessa da salvação. A nossa síntese, podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Então vamos ver isso. A primeira base doutrinária é a justificação. O que é isso? É declarar um pecador agora justo. Algumas pessoas, nossa, fulano fazia isso, 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 agora foi para a igreja e é santo. Sim, mas ele não é santo por mérito próprio. Ele é santo porque Cristo o justificou. Agora ele está livre da culpa e de todo o merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, porque ele está absolvido. É como se a gente estivesse falando de um judiciário. Existe o pecador, que é quem está sendo confrontado pelos seus atos. Mas agora temos Jesus, que é o nosso advogado. E nós temos o Pai, que é o grande juiz. E o nosso advogado, ele nos justificou diante do Pai. Por intermédio da justificação, o homem agora é visto por Deus como se não tivesse praticado coisa nenhuma. A sua veste espiritual é branca, mais alva do que a neve. Por quê? Porque agora nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Porque agora nós temos o Salvador, Jesus Cristo, e nos ensinos do apóstolo Paulo, apresenta Jesus como nada mais, nada menos, o cabeça da igreja. Depois do processo da justificação, nós temos a regeneração. Regenerado, nós transformamos em um novo homem. Ou seja, nós fomos regenerados, ou melhor, nós fomos revestidos. Nós não estamos nus com os nossos deleites e pecados, mas Cristo nos fez nascer de novo, em uma nova criatura, em um novo modo de vida. Por isso é muito importante nós deixarmos as coisas passadas, deixarmos a velha vida, deixarmos os velhos gostos e nos dedicarmos
a uma vida agora na presença de Cristo, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que teus próprios amigos vão olhar para você e vão dizer: nossa, como você mudou. Isso é o aspecto da regeneração que Cristo faz em nossa vida. É uma mudança radical. Os indoutos, aqueles que não conhecem o Evangelho, eles não entendem essa regeneração. Para eles, eles vão dizer: a igreja fez uma lavagem cerebral em fulano e em Beltrano. Mas falam isso por ignorância, por não conhecerem o dom de Deus e o poder de Deus. Deus faz do pecador filho de Deus. Agora, da velha criatura, uma nova criatura, que andará em novidade de vida. Nosso terceiro aspecto da doutrina bíblica é a santificação. Por meio da justificação e da regeneração, agora nós somos santificados por Deus, somos santos, de uma maneira de posição. Ou seja, imediatamente, a partir que você creu, você está santificado. Claro, esta santificação será progressiva, será passo a passo. Não acontece de uma vez só, mas o seu relacionamento com Cristo, o teu relacionamento com Deus, te colocará e te santificará dia após dia, até o grande advento do arrebatamento da igreja. Daí ali sim, o nosso corpo será glorificado e não terá mais nenhuma essência do pecado em nossas vidas. Até lá, é muito esforço, muita dedicação, mortificando o velho homem para conseguir viver uma vida santificada na presença de Deus. A promessa e perseverança na salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. O primeiro subtópico, a base da promessa da salvação é Cristo. O nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Me desculpe e falo com todo respeito aos meus amigos de outras ideias. Meus amigos islâmicos, budistas, hinduístas, seitas, religiões pseudas, todos que vêm com uma ideia de salvação fora de Cristo. Eu quero dizer, não há santo, não há profeta e não há ninguém. A base da promessa é em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é a base da salvação. E Deus escolhe sim pessoas pecadoras de todos os povos. A salvação não está presa no judaísmo. A salvação, ela está na pessoa do Messias, o Mexiá. Jesus Cristo, Yeshua, Ele é o Salvador. Logo, a igreja de Cristo é o povo de Deus, constituídas de pessoas unidas nesse grande nome chamado Jesus.
Só que existe a apostasia individual. Eu sei que nossos irmãos, amigos calvinistas, não creem em isso. Mas nós, assembleanos, que na nossa confissão de fé temos a linha arminiana, nós cremos que a salvação, ela não é incondicional. A salvação é condicional. Ela é através de uma condição do teu livre arbítrio. Não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Pelo contrário, você terá que ter uma vida com Cristo, santificada, regenerada, justificada para receber essa grande salvação. E nós podemos sim resistir, ter resistência. Sabe por quê? Porque a única coisa que o homem sabe fazer é pecar. Sim, só que nós, com a presença do Espírito Santo, nós poderemos mortificar esta carne e ter uma vida plena com Deus. Então mostra que os que recebem, experimentam o amor, recebem o poder de Deus, sim, podem com o tempo romper. Tanto isso é fato, que o próprio livro de Apocalipse fala para nós cuidarmos, para não perdermos o primeiro amor. A própria Bíblia me ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que termos o cuidado para não entrarmos, como muitos já entraram, em apostasia doutrinária, apostasia moral. E isto é rebelião contra Deus. E o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico, a promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza. Aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Nós temos a certeza da nossa salvação. Então, quero falar para você, professor, fale muito bem sobre isso, porque no meio do povo há muita dúvida. Será que serei salvo? Será que eu estou salvo? Será que eu vou alcançar a salvação? Isso está errado. A igreja é salva. A igreja está salva. E a igreja será salva. Porque quem crê é salvo. E quem congrega, quem cultua, quem está regenerado, quem está santificado, quem está justificado, é salvo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como Senhor das suas vidas. Então, mediante este relacionamento, nós estamos seguros na nossa salvação. Vamos para a nossa conclusão? A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é semelhante que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Quero agradecer a você que esteja junto conosco em nosso canal da ADC TV de Criciúma para o mundo. Continue sempre conosco, deixe o seu like, siga o nosso canal e até a próxima. Muito obrigado. Deus os abençoe.